Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do programa Confinamento com Lucro, a uma edição extraordinária do programa Confinamento com Lucro. Nesse domingo abençoado por Deus, muito bom você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse programa foi desenvolvido para ajudar produtores a ganhar dinheiro com boi, para ajudar quem quer começar a engordar boi, quem já engorda boi e quer fazer diferente, quer ganhar dinheiro com boi. Eu sou o Marcelo Souza, sou médico veterinário aqui de Bauru, Cidade Sem Limites, Bauru, São Paulo, e eu ajudo pessoas a ganhar dinheiro com boi, confinando de forma simples. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E o tema do programa de hoje, nós vamos falar sobre quem manda no preço do boi. Muito bem, para ter lucro no confinamento, nós temos que falar sobre isso. Na sua opinião, na minha opinião, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Quem é que manda realmente no preço do boi? Quais são as principais coisas que influenciam hoje o preço do boi? Os principais fatores que podem fazer você vender melhor ou não conseguir vender tão bem assim esses animais, porque obviamente que isso está diretamente ligado ao lucro. Então eu resolvi trazer esse problema, porque isso tira o sono de muito produtor, tira o sono de muita gente que quer começar, que tem vontade de fazer, mas que na hora, nas vias de fato mesmo, na hora que tem que chegar lá e para ganhar um dinheiro, não consegue. Fica ali, muitas vezes, se encontra na mão de quem está comprando, na mão da indústria, na mão do frigorífico. Nós vamos conversar bastante sobre isso hoje. E você tem que entender muito bem isso. No programa de hoje, eu vou trazer, então, essa conversa, essa prosa aqui com vocês sobre quem é que manda realmente no preço do boi. Agora, você que está aqui com a gente nesse domingo maravilhoso, eu já quero dizer de entrada que não tem nenhum esqueminha. Não é uma palavra mágica, uma coisa mágica que eu vou te ensinar aqui e de uma hora para outra você vai lá e manda em tudo e vende do jeito que você quer. Realmente eu não acredito em esqueminha. Eu acho que pouquíssimas pessoas, pouquíssimos produtores conseguem ganhar dinheiro dessa forma hoje em dia. Então, será que do jeito certo, confinando do jeito certo, por que tem alguns pecuaristas que conseguem botar preço no gado deles e outros não conseguem botar preço bom, vender bem esse gado? Vamos falar bastante sobre isso hoje. Vamos lá então. Bom, não precisa nem falar a importância do fator venda em qualquer negócio. Se a gente está falando em sair do zero ao lucro, em ganhar dinheiro com boi, então não preciso nem dizer que é muito importante. E também, como eu acabei de falar, alguns pecuaristas realmente vendem melhor. E tem gente que tem vendido muito bem, mesmo em momentos quando a arroba está mais baixa, tem gente que consegue vender muito bem. Eu vou falar um pouco disso também, do ciclo pecuário, rapidamente, mas tem muita gente que está parando de engordar e essa que é a realidade. Tem muita gente que está realmente abandonando a atividade, tem gente que gostava muito de fazer, mas não está conseguindo mais fazer. Por que tem gente que realmente tem que parar de engordar, tem que parar com gado, enquanto outros conseguem seguir crescendo, conseguem seguir terminando com o lucro? Há 3 semanas atrás teve um evento aqui na região de Bauru, que foi o evento anual do GPB, da Associação GPB, onde muita gente falou sobre carne de qualidade, sobre a evolução do mercado de carne no nosso país. E quem está nos nossos grupos do Confishow recebeu uma notícia hoje que a gente vai exportar para a Indonésia e que a gente também já voltou a exportar para a China, ou seja, o mercado de exportação cresce muito, o mundo precisa da nossa carne. Fato é que fazer carne do jeito que a gente fez ou fazia, ou que a turma fazia 30, 40 anos atrás, realmente hoje não dá mais. E mesmo com muita tradição, e uma tradição que passa de geração para geração, quem continua fazendo daquele mesmo jeitinho, daquele modo que fazia antes, hoje em dia não consegue mandar no preço do boi, não consegue receber a mais por um boi diferente. Vamos falar mais sobre isso daqui para frente. Bom, talvez você que está aqui com a gente hoje não tenha engordado ainda, nunca tenha confinado, mas você ouviu falar que a gente teve aí, depois do carnaval, aliás, no domingo de carnaval estourou um caso de vaca louca. E quando acontece um caso de vaca louca, a exportação fecha. O próprio Brasil tem um mecanismo lá que ele trava as exportações no momento que acontece, que é detectado um caso de vaca louca, sendo típico, atípico, breca tudo na hora. E a hora que para a exportação, 25% da nossa carne que era exportada vem para o mercado interno. E aí o mercado está inundado de carne, o mercado está ofertado, o preço vai lá para baixo. Então, se você estava com gado
e precisou entregar aí nessas 3 semanas atrás, aí depois do carnaval, estava com o gado pronto, não tinha nada, nenhum tipo de proteção de preço, precisou entregar esse gado, eu te dou razão, porque foi prejuízo muitas vezes. Perdeu aí uma margem importante, porque não tá brincadeira, né? O nosso ciclo tá justo, então de repente você tem que entregar muito mais baixo e perde. E nesse caso, quem determinou esse preço baixo foi justamente a vaca louca. E lá em 2021, aconteceu isso também. É muito importante falar desse tipo de situação, quando a gente está falando em quem manda no preço do gado que você vai vender lá na frente, é muito importante trazer esse tipo de situação, porque esse tipo de situação, você não está esperando, acontece, e aí? Você tinha algum plano B? Se tinha um plano B, maravilha. Como o Guido, por exemplo, aqui de Avaí, São Paulo, lá em 2021, tinha sim um plano B. Quando veio aquela vaca louca lá de 2021, ele tinha já um acordo com o frigorífico, um termo com o frigorífico. E aí ele vendeu a R$320 arroba, enquanto todo mundo estava vendendo a 260. Agora você calcula, R$60 a mais em 20 arroba. Quanto dá essa conta? Olha a margem de lucro interessante, importantíssima nesse momento. Então, eu vou dizer mais sobre isso, mas já vou adiantar. Se a gente já está morrendo de sede, não adianta você querer cavar um poço, você já está com sede. Vai demorar para cavar o poço. Por outro lado, se você está trabalhando aí com antecipação, com planejamento, você faz. Agora, o que ele sabia de diferente? Ele sabia que ia acontecer isso? Não, ninguém sabia. Aconteceu. Isso aí acontece. Só que acontece e você não sabe quando. Você já sabe que pode acontecer, então, opa, peraí. Diferente de quem estava só esperando para vender, ele tinha um termo com o frigorífico e talvez você não saiba o que é isso. Podemos entrar um pouco mais nisso mais para frente e outros mecanismos de proteção de preço. Muito bem. Agora, uma outra coisa que eu escuto e é bem frequente isso, né? Marcelo, quem manda no preço do gado é o JBS. Eu escuto muito isso. Pode falar o que for, você ensina aí bastante coisa pra gente, tudo muito bacana isso, mas isso só serve pro JBS. Quem manda, outro dia chegou um comentário assim pra mim num vídeo, Marcelo, isso só serve pro JBS. E aí? O que você acha? Quem manda em tudo mesmo é o JBS? É isso mesmo que você pensa? É assim que funciona? Eu entendo que você tenha muitos motivos para pensar assim. Há 2 anos atrás, a gente tinha uma previsão para arroba chegar em 350, tinha gente que falava em R$400 arroba do boi gordo. E ela não chegou. Por quê? Aí vem, Marcelo, porque eles deram um jeito, botaram lá uma carne fraca, uma vaca louca. Cada ano é uma história diferente, eles vêm, a hora que a coisa está começando a ficar boa, a turma vem e corta na raiz, acaba com a alegria do produtor. Muito bem. Deram um jeito de cortar a exportação com a China e não chegou nos 350. Agora, até o final do programa de hoje, eu vou te contar 2 histórias que aconteceram durante esses eventos aí, essas ocorrências aí, esses acidentes de percurso que acontecem no mercado e a gente não tem controle nenhum sobre isso, zero. Vou te contar 2 histórias de 2 produtores diferentes sobre isso já já. E aí você vai poder responder essa pergunta para você mesmo hoje, você vai poder refletir se esse pensamento ele vai continuar assim ou se pode ser diferente, se pode mudar, se tem um jeito diferente, se tem uma oportunidade de mercado do tanto que esse Brasilzão vai produzir de carne e do tanto que a turma precisa de carne. Bom, agora, se você nunca engordou, tem lá cria e recria, por que eu preciso falar sobre preço? Por que eu preciso falar sobre a importância, sobre quem manda no preço do gado? Por quê? Quando você faz cria e recria, todo produtor que tem um pouquinho de gado, que vende um garrote, que vende um bezerro, todo esse produtor, ele tem um cliente lá, que muitas vezes é um outro pecuarista. Então, tem uma certa facilidade, porque é pecuarista falando com pecuarista. E aí tem uma conversa, tem uma negociação, muito bem. E tem mais um ponto importantíssimo, que é diferente da engorda, que é o seguinte. Olha só, eu tenho lá os garrotes no pasto, maravilha. Aí, eu quero vender eles lá por, vamos falar lá, R$330 arroba garrote Nelor top. Puta estrutura, bitelo, cachudo, Nelor raçudo, R$330 eu quero vender. Tudo bem, você vai começar a trabalhar para vender esses animais por R$330 e você nesse momento está mandando no seu preço. E aí, se eventualmente não aparecer um comprador para aquele garrotão seu que está lá no pasto, o que você faz?
você continua dando o seu proteico energético, 0,35% do peso vivo, você tem um pouco de pasto, você tem uma margem de negociação, um tempo maior para vender. Então, dica do programa de hoje, quando você vai engordar, você vai mudar o cliente final. Você não vai mais conversar com o pecuarista, você vai conversar ou com o frigorífico, um comprador de frigorífico, ou com outras opções que eu vou trazer mais para frente, que é importantíssimo você saber e considerar isso também. Então, entendeu que o seu cliente muda e a hora de vender, o momento que você vai vender esse gado, ele é maior. Você tem mais margem, você consegue esperar um pouquinho mais, você consegue segurar esse gado ali no confinamento, se o gado estiver pronto. Pronto que eu digo é de acordo com o tipo de animal que você vai vender, tá pronto, tá terminado. Se você não vende naquele momento, você está tratando, continua tratando. Não é que o trato, é só porque o trato é caro? Também, claro, mas muito também porque o gado perde eficiência de transformar trato em carne lá no final do ciclo de confinamento. Ele come e ganha muito menos pelo tanto que ele come, a conversão alimentar piora. Então, piora a eficiência do negócio. Olha que importante, duas coisas para você sair desse programa de hoje com essas duas dicas. Vai começar a engordar? Mudou o cliente, mudou o prazo. Então, tem que só tomar um cuidado. Quando você está com o garrote no pasto e acha, Marcelo, eu vou vender por 330, então estou procurando comprador. Se da mesma forma você não estudou, não entende, não sabe quais são as suas possibilidades, a gente chama isso de estudo de mercado. Se você não entender muito bem o que é estudo de mercado, me pergunte e eu entro nesse termo. Nesse termo conversamos mais sobre o que é estudo de mercado, porque eu trabalhei durante 12 anos e meio estudando mercado dentro de uma multinacional produtora de alimentos para animais, que era a Socil na época, trabalhei lá dentro e fazia estudo de mercado. Se você não sabe o que é estudo de mercado e quer saber, pergunta, a gente conversa sobre isso. Mas então você está lá com os garrotes, você já sabe quem é o seu mercado, quem é que pode comprar, então chegou na hora, você tem uma margem, você está tranquilo, vai esperar, você tem um plano, mas você não pode bobear, não deve bobear e passar com esses garrotes mais uma seca lá na fazenda. E se você não sabe engordar de um modo eficiente, ou seja, com método que vai levar um ganho de peso forte e que vai garantir um preço lá no final, quando você for entregar esses animais, então não conseguiu vender, não sabe engordar, fica meio vendido. E é exatamente isso que está acontecendo com muito produtor agora, nesse momento, que é ciclo pecuário lá embaixo, que é fase de baixa do ciclo pecuário, que é preço de garrote, preço de bezerro lá embaixo, e nesse momento, se você não tem a opção de engordar esses animais de uma forma viável com lucro, você tem que vender muito barato ou deixar eles uma seca a mais lá. Essas duas opções, deixar uma seca a mais ou vender muito barato, é frustrante porque é prejuízo na certa. Então, pensa o seguinte, nós estamos falando em confinamento, vai ter que vender no momento mais específico do ciclo. Fez todo o trabalho certo, vai ter que vender no momento mais específico do ciclo e tem que se programar para isso. Então, hoje, se você não tem essa opção de engordar, não sabe o método, não consegue terminar esses animais de uma forma simples ali na fazenda, você realmente perdeu o mando de preço deles, não conseguiu vender, não planejou antes. Agora, dentro do confinamento também, o que eu vejo acontecer demais, e quando isso acontece, a impressão do produtor, Marcelo, eu não tenho poder nenhum de negociação, olha, não consigo mais, vou parar. Porque essa sequência de coisa que eu vou falar agora, ela realmente te tira o mando de jogo. Quem vai mandar no seu gado é o seu comprador e você não vai ter escolha se você seguir dessa forma. Por exemplo, mais comum. Tô com o gado lá, o gado começou a aprontar uns 15 dias antes, mais ou menos, 3 semanas, talvez eu comece a conversar com a turma. Ah, tá pagando quanto? Tá pagando quanto? Normalmente, quem deixa para fazer essa negociação nesse momento já sabe quanto que o fulano está recebendo, quanto que o ciclano, quanto que meu vizinho, quanto que meus amigos estão vendendo por quanto. Já tem uma ideia, foi procurar oferta para o gado em cima da hora, já tem uma ideia do que a turma está recebendo. E vai normalmente procurar o lugar para vender esses animais nos mesmos lugares que ele sempre negociou. Conhece lá, tem 3 opções, fulano, é o frigorífico A, é o Zezinho, é o comprador, às vezes é só uma opção. Muitas vezes a gente vendeu sempre para ele e aí arroba, tá pagando pouco, Marcelo, tá ruim.
Mas olha, nesse caso, eu preciso te contar, isso é uma dica importantíssima do programa. Você vai usar isso não só para engordar, para muita coisa, porque a gente tem o costume, muitas vezes, de ir no mesmo lugar, de comer no mesmo restaurante, de comprar do mesmo e de vender para a mesma pessoa. Esse hábito é comum do ser humano, é um comportamento normal. Nesse, muitas vezes você acha que ele, eu vendo para ele, eu já estou acostumado. Marcelo, ó, só dá para vender para ele, eu já estou acostumado, eu vendo só para ele, ele está pagando tanto. Nesse momento, quem está mandando é ele, porque você só vende para ele, você não tem a opção. Então, nesse momento, você ficou refém da indústria. Você foi negociar no mesmo lugar que você sempre negocia, você tem que entregar o gado dali a 2 semanas, antes de você ir lá conversar. Provavelmente a turma já sabe que teu gado vai ficar pronto em 2, 3 semanas. Dependendo da escala do frigorífico, você está na lona. Não conseguiu negociar bem, teve que pegar lá o mesmo preço e ainda não conhecia nenhum mecanismo de proteção de preço que hoje já existe lá na Bolsa de Valores. É uma coisa que a gente tem que começar a olhar, entender e fazer do jeito certo. Mesmo quando a arroba está lá embaixo, muitas vezes, se você está protegido, você não vai perder dinheiro, você vai garantir o mínimo necessário para continuar na operação usando o seu seguro de preço. Muito bem. Só que normalmente, o confinador que trabalha dessa forma, que chegou lá na hora, foi negociar e não conseguiu realmente uma boa negociação, ele engordou esse gado do modo tradicional, do modo convencional. Esse gado do modo convencional, ele deu baixo rendimento de carcaça lá no frigorífico. E aí, eu preciso explicar aqui, talvez você seja muito familiar com isso, talvez não, rendimento de carcaça. Por que é rendimento de carcaça? Ah, Marcelo, rendimento de carcaça é 51, 52, 53, 54, para converter peso vivo em arroba, rendimento de carcaça. Mas Marcelo, não adianta, ó, aqui na minha região, eles só pagam 52% de rendimento. E esse frigorífico só paga 50% de rendimento. Tem muita gente que chega até mim no programa falando que não tem como vender com mais de 50% de rendimento. E quando a gente fala isso, a gente assume que não foi capaz de colocar a carcaça, porque esse mesmo animal entrou magro com 50% e saiu pesado com 50%, mas não gordo. Porque se ele engordou, ele tem que ter rendimento de carcaça. E aí esse gado que foi tratado no modo convencional, que muitas vezes é tratado com um tipo de nutrição, de dieta que não consegue realmente botar carcaça. E aí ainda por cima ele chegou e fica furioso, fala: Marcelo, eu fui roubado, eu sou roubado, toda vez eu sou roubado. Antigamente isso não acontecia. E agora só 50% a 51%, estão me enfiando a faca literalmente, estão mexendo na balança. Eu escuto bastante isso. Só que, se o gado que o seu João entregou lá no frigorífico é um gado engordado desse modo tradicional, sem ter colocado carcaça de verdade, gordura, carne, muito peso do tubo digestivo. E aí, esse gado, na hora que foi abatido, realmente ele deu 50%. E esse gado a gente chama da vala comum. O que é a vala comum? É um animal que muitas vezes é mais velho que 30 meses, um animal que já passou até de ser, não é mais boixina, já tem mais de 30 meses, um animal que não deu rendimento de carcaça, e aí realmente, literalmente, o seu João ficou na mão do frigorífico. Como assim na mão do frigorífico? Uai, ele tinha um produto que todo mundo tinha, e a escala estava longa, não dava para fazer nada. Não deu para fazer nada, Marcelo, não deu para fazer nada. Então, quando a gente chega para negociar, muitas vezes o seu João foi lá vender, ele já sabia o quanto que estava pagando, ele não teve muito o que fazer. Ele já estava pessimista, já falou assim: ah, não tenho o que fazer mesmo, eu vou lá, vou tentar vender pelo mesmo que o fulano vendeu, que o seu Mário que vendeu do meu lado, o seu Mário vendeu aqui por tanto, vou tentar vender pelo mesmo preço que ele. Só que isso pode não ser suficiente para garantir o seu lucro no confinamento. Então agora eu vou fazer uma comparação para a gente entender um pouco sobre compra e venda, sobre quem manda nesse preço. Como é que começa essa história de quem manda no preço? Começa como em qualquer negociação. E você compra e vende algumas coisas. Talvez você só compre e não venda, só venda gado, mas você compra outras coisas. E pensa o seguinte: você quer comprar uma botina. Então você viu lá uma botina de pelica de carneiro, bem macia, com uma sola grossa. Você chegou lá na cooperativa da cidade, aqui em Bauru, lá na Grossola. Fui lá comprar uma botina, chegou lá, estava R$ 275 a botina. Aí, eu pedi desconto. Não, Marcelo, 275. Nesse momento, o que acontece? O preço está lá. A botina, eu tenho que comprar, o preço está lá. Não muda preço, não tem jeito.
Uma outra situação é quando passa um vendedor de sal mineral aí na porteira da sua fazenda e fala e vai te vender sal. Aí você vai perguntar, quanto que está esse sal aí? Quanto que ele tem de fósforo? Depende, não sei que tipo de sal você usa. Talvez você use um proteico energético, já esteja aí comparando a dose de monenzina. Talvez você já use um mineral que tenha quelato. Talvez você já use um mineral estratégico com o melhor promotor de crescimento aí para potencializar o ganho de peso que o pasto vai causar nos seus animais. Não sei que tipo de mineral você usa, mas quando vai um cara te vender mineral, se você está lá pensando só no sal 80, no mineral com 80 de fósforo, quanto que está o seu preço? Ah, meu preço está tanto. Ah, não quero, está caro. Então aí você foi comprador. Você não quis. Quem está querendo vender? O cara do mineral te visitou, está querendo vender. Lá na cooperativa, quando você for comprar a botina, você queria comprar. Então, esse é o primeiro movimento aí que vai acontecer na negociação. Quem quer comprar e quem quer vender. Bom, você quer vender boi. E o cara que foi lá te visitar quer vender sal. Então vamos pensar agora em quem quer vender. Então você é vendedor. Vendedor, está vendendo alguma coisa, certo? Positivo. Maravilha. Aí o cara chegou lá, um outro vendedor de uma outra marca de sal, chegou lá e falou assim, Marcelo, é o seguinte. Aliás, ele foi vender para o seu João. Ele falou, seu João, é o seguinte. Tem esse produto aqui, que ele chama XPTO. E esse produto aqui, ele desmama o bezerro com 100 quilos a mais. Ele desmama com 280 num pasto bom, nesse pasto que o senhor tem aí, enquanto nesse pasto que o senhor tem aí, o senhor vai desmamar aí com 180 com mineral 80, por exemplo. Nossa, que diferença, 100 quilos. Tá, é um exemplo. Muitas vezes um bezerro você bota 100 kg a mais com uma suplementação certa de CRIP, por exemplo, com 1% do peso vivo ao dia. Mas não vamos falar sobre isso agora, vamos falar só na comparação. Aí o rapaz falou assim, é isso que acontece? Olha, isso aconteceu na fazenda do fulano, do ciclano. Você vê, você conhece as pessoas, você viu isso acontecendo já. Opa, pera lá, mas quanto que eu vou gastar a mais por ciclo que esse bezerro? Eu não estou nem olhando mais quanto que eu vou pagar no quilo do mineral, ou no saco no mineral. Quanto eu vou gastar mais por ciclo? Seu João, o senhor vai gastar R$500 a mais por bezerro até a desmama. Tem só 2 detalhes. O senhor vai desmamar quase um mês antes esse bezerro e o senhor vai ganhar R$900 a mais por um bezerro que pesa 100 quilos a mais, considerando uma arroba de R$270. E olha que a arroba de bezerro é melhor que isso. Então, nesse momento, você vai pagar mais por esse produto, porque você vai receber mais no final. E você viu isso acontecendo já e sabe que tratar bem de bezerro é muito importante, é a fase que ele mais responde. Então você está investindo mais, você está pagando mais. O produto lá do fulano que está te vendendo esse mineral vale mais nesse momento. Quem colocou o preço no produto? O vendedor de sal. Ele colocou o preço. Agora, nós vamos falar algumas formas de extrapolar isso para a sua carne, para o seu gado. Eu vou te ensinar algumas coisas importantes, talvez você já saiba, mas não tenha prestado atenção suficiente nisso até agora. Nós vamos passar essa conversa para o gado, rápido, ligeiro e rasteiro. Vamos lá. Então, quem ainda não engorda, não sabe como, por exemplo, produzir uma carcaça que vale mais, uma carcaça que rendeu mais. Um animal que deu uma carcaça com maior rendimento na balança e depois, a hora que ela foi para a desossa, ela deu maior rendimento da desossa. Ou seja, lá na frente, o frigorífico ele vai ganhar mais com a sua carcaça. Porque a desossa rendeu mais carne para ele. E a sua carcaça tem mais acabamento de gordura. Isso é importante para os processos que ele faz lá dentro para vender essa carne como carne de qualidade. Opa, então pera lá. Se eu tenho uma carne diferente, essa carcaça ela é a mesma coisa do mineral que eu acabei de falar. Assim como o mineral, a sua carcaça passa a ser um produto que gera mais lucro para ele. Esse é o primeiro ponto. Entender que você, tendo uma carcaça assim, você tem a possibilidade de vender melhor. E talvez, se você já engorda, você esteja pensando assim, Marcelo, sem chance de conversar isso. Não tenho a menor chance de conversar isso com os caras. Não tenho nem ideia como falar isso, como conversar isso com o frigorífico, Marcelo. Eu entendi o que você falou, mas não tenho nem ideia de como fazer. Bom,
Então eu disse agora que você produziu uma carcaça melhor, que você tem um produto melhor, que você vai entregar um produto melhor e que você vai aprender a falar desse produto. E eu ia falar isso mais para frente, mas eu vou falar agora. Muitas vezes um boi demorou 24 meses para chegar no seu confinamento. Talvez até mais. Deveria ser 22, 20, deveria ser até, poderia ser muito menos. Aqui tem produtor comigo que bota o animal no coxo com 16, 14 meses de idade. Não vamos falar sobre isso. Mas o tempo que demora para essa vaca emprenhar, tempo de gestação, certo? 9 meses, depois mais 30 meses, por exemplo, são 40, 35 a 40 meses para esse bezerro chegar no confinamento, mais 100 dias de coxo. Então, meu amigo, as coisas, elas têm um tempo para acontecer. E um trabalho que vai ser feito durante esse tempo. Não é uma mágica, não é um esqueminha, não é um blá, blá, blá. É um trabalho que é constante, que tem constância, que tem firmeza, que começa e segue até o final. O que eu estou te falando aqui é uma maneira de engordar melhor, de produzir uma carcaça melhor, começar a conversar isso com seus clientes. E eu vou te dar algumas dicas já para encurtar esse caminho, mas você tem que entender que existe um prazo. Por exemplo, o Guilherme, lá de Nova Veneza, Santa Catarina, que está com a gente, ele tem 2 clientes, ele não tem mais que 2, ele tem 2 opções para vender. E quando o gado dele está ficando pronto, os fornecedores, né? Ele é fornecedor, os clientes dele já sabem que ele está engordando, que vai ficar pronto mais ou menos naquele período. Ele vem conversando desde que a hora que ele prende o gado. Desde o tipo de gado que ele compra, desde o tipo de gado que aqueles clientes gostam de comprar. Olha que importante isso. Quando o gado dele começa a ficar pronto, ele vai lá e conversa com um. Oi, tá ficando bom, hein? Manda o vídeo e tal. Ah, lá ele vende no quilo. Lá não vou pagar 11,50, vou pagar só 11. Aí ele chega pro outro e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, é 11,50. Ah não, eu quero. Os dois, muitas vezes, preferem, muitas vezes não, eles querem aquele gado. Por quê? Porque eles são ponta, eles já, dali esse gado vai para o abatedouro, passa ali, tem o processo e vai para um mercado e vai para uma boutique de carne. Ou seja, o freguês está muito perto ali, está sabendo o que está acontecendo. Esse tipo de carne, depois eles chegam e falam assim para mim, Marcelo, quando a gente come essa carne, a gente sente o sabor dela. É sabor, é maciez, é precocidade, ou seja, tem um jeito de fazer. Por outro lado, o Guido, aqui de Avaí, que está com a gente também, ele já está aí com uma tecnologia de animal precoce abatendo fêmea lá por seus 16 meses, muitas vezes. Então, esse tipo de gado que ele tem, faz 2 frigoríficos querendo ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele já faz isso há algum tempo, a turma já conhece a qualidade, ele tem constância, é exatamente isso que eu estou falando para você hoje. É saber fazer, manter fazendo e com constância. Talvez, se você já está na engorda há muito tempo, é normal agora você falar, Marcelo, isso é muito bonito, mas aqui na minha casa isso não funciona, porque aqui quem manda é o frigorífico. Agora, como sair dessa situação? Como você consegue sair dessa situação? Seguindo esse caminho. A primeira coisa que você precisa saber é o tipo de carcaça que você está produzindo. Uma parte importante, já que nós estamos falando que é um trabalho, que tem um caminho a ser seguido, eu vou dizer para você o começo desse caminho agora, para você estar com o mando de jogo, para você conquistar esse mando de jogo. E o começo é o seguinte, vai começar a engordar? Show. Tá lá com gado, tem cria, tem recria, quer engordar? Beleza. Então, escolher um método que a tua equipe dá conta de entregar, um confinamento de uma forma mais simples, esse é um passo. É um passo, tem outros. Fazer só um passo não funciona. Tem que saber fazer o geral. E o geral é, vai começar a engordar? Maravilha, show. Vamos começar a trabalhar então. Antes de comprar os animais, pare e ouve isso. Antes de fechar os animais, se você já tem, ou antes de comprar, se você vai comprar. Para e ouve. Começar a trabalhar o seu cliente. Para quem você pode vender esses animais? Qualquer negócio que dá certo, ele olha lá na frente o cliente. O importante é você conseguir ter um produto que vai garantir satisfação para o seu cliente. Antigamente, a turma só pensava em botar dinheiro no bolso.
Não funciona mais assim. Graças a Deus, né? Hoje a gente tem um mercado que está mais exigente. Então, se você tem um produto que é de verdade, que funciona, que é uma carcaça boa, ele vai valer lá na frente. E eu estou te ensinando como começar a trabalhar isso do começo. Então, começar a olhar o mercado e entender qual é a necessidade de verdade, o que aqueles clientes precisam, que tipo de carne ajuda mais eles. Isso muda de região para região. A turma que está comigo dentro do acompanhamento, a gente estuda isso individualmente, porque muda, é diferente. Agora, você pode fazer isso da seguinte forma, e essa é a dica de hoje. Primeiro você pega um papel e uma caneta e não adianta ficar pensando e falar, Marcelo, eu não preciso escrever isso não, tchê, eu sei de cabeça isso aí. Papo furado. Papel e caneta funciona. A cabeça engana a gente, esquece a gente, confunde a gente. E mesmo que você tenha uma cabeça sensacional, quando você puser no papel vai ser melhor. Então escreve lá 10 possibilidades, 10. Se não conseguir 10, conseguiu 5, vai tentando até chegar nas 10. Se for só 5, maravilha. 5 possíveis clientes para a sua carne. Frigorífico. E aí chegou a hora de eu te dar mais uma dica. Não é só frigorífico. Muitas vezes tem açougues que querem carne de qualidade. Deve ter um frigorífico menor que arrenda aí, por exemplo, para o cliente abater. Você entendeu? Deve ter um frigorífico regional, municipal, talvez. Você precisa saber isso, precisa ir atrás disso. Boutique de carne, supermercado, restaurante, rede de restaurante e frigorífico. Então você tem 4 tipos de cliente para procurar. Talvez na sua região tenha 1, tenha 2, tenha 3 ou tenha os 4. Resta a gente conversar. Hoje a internet ajuda demais. Faz uma pesquisa, depois vai visitar essas pessoas pessoalmente, conversa, mostra interesse, vê o tipo de animal que eles usam. Esse trabalho a gente começa antes de fechar os bois. E a partir do momento que você escolheu um, você vai começar a conversar com esse cliente para falar do tipo de animal que você vai comprar. Estabelece um relacionamento. Depois que tiver tudo certinho rodando, convida para ir conhecer o seu confinamento, o seu sítio, a sua chácara, a sua fazenda, as suas baias de confinamento. Se você estiver fazendo tudo certinho com o método, você vai ver esse gado ganhando peso de uma semana para outra a olho nu. E aí vai chegar uma hora que você vai chamar alguém para fazer uma visita lá e não vai ser só um não, alguns compradores. Muito bem. Então, essa parte do trabalho, ela começa antes de fechar os animais, certo? Por outro lado, se você não fizer isso e continuar fazendo como, sei lá, talvez o seu pai, talvez o seu avô, talvez, né, enfim, isso é normal a gente fazer do jeito que a gente sempre fez, porque foi o jeito que a gente aprendeu, a gente tem uma tradição nisso, e a tradição é uma coisa muito bacana, né? Eu acho que eu vejo países que conservam a tradição do campo, como o Brasil, como alguns estados do Brasil, até um pouco mais que outros, que conservam essa tradição do campo. Tradição é muito legal. E não tem nada de errado com tradição, acontece que chega uma hora que a gente tem que fazer uma tradição diferente para mudar isso um pouco e seguir aí de uma forma mais moderna. Então, quem fica lá só do jeito mais antigo, tá com essa carcaça que não vai ter um bom rendimento, e aí quem vai mandar nesse mercado realmente é o comprador. Na verdade, quem manda no mercado você tem um produto que ele é igual para todos, né? Então, se você tem um produto que é igual para todo mundo, quem manda no mercado não é você, é o mercado. Mas, quando a gente fala em lei de mercado, lei de oferta e de procura, se você, eu disse que ia falar sobre isso mais no final do programa agora, se você acha que realmente é a indústria, eu preciso te falar uma coisa. O frigorífico ele é só um elo da cadeia. Ele é só uma das partes da cadeia. Tem os supermercados, por exemplo, tem outras partes da cadeia. Quem manda no preço da arroba do boi gordo é o ciclo pecuário, que é um movimento cíclico que acontece a cada 4, 5, 6, 7 anos, que isso varia um pouco. No Brasil, o mais comum era a cada 4 anos, parece que está se estendendo um pouco mais. E esse ciclo ele é movido pela lei da oferta e da demanda. Quando o mercado está muito ofertado, o preço tende a cair. E normalmente o mercado fica muito ofertado quando a gente começa a ver muito abate de matrizes, porque a vaca ela tem dupla aptidão. Além dela dar bezerro, ela vira carne. Então tem hora que ela é mais vaca direcionada para bezerro, tem hora que é mais direcionada para carne. Então,
Essa é a força motriz. O abate de matrizes é a força motriz do ciclo pecuário. E é o ciclo pecuário que acaba mandando no preço da arroba do boi gordo, ou seja, é a lei da oferta e da demanda. É claro que o frigorífico, né, pode ter estratégias para escala, enfim, tudo certo. Mas quem controla o preço é oferta e demanda. E aí, se nesse momento o seu produto está lá, por exemplo, na vala comum, se você não tem nenhum diferencial, não se planejou antes, não fez nenhum tipo de seguro de preço, não tem um cliente, você esperou, chegou lá 2 semanas, 3 semanas antes de vender e foi ver como é que estava. Tem uma pessoa que fala assim para mim, Marcelo, deixa eu ver como... Não, deixa como é que tá para eu ver como é que fica. Marcelo, deixa como é que tá para ver como é que fica, ela fala. Se você deixar como é que tá para ver como é que fica, não vai ter o que fazer. Se realmente estava num movimento de baixa, e você começou lá 3 meses antes, 3 meses e meio antes, chegou na hora, estava lá embaixo, acabou. Então, quem manda no preço da arroba do boi gordo é o ciclo pecuário. Acontece que você consegue fazer 3 coisas. Primeiro, se planejar. Segundo, achar os clientes. Terceiro, fazer uma carcaça de qualidade que te permite negociar por um valor diferente previamente ao momento do abate. Para terminar hoje, eu vou dizer 2 coisas. Primeiro, quando a gente faz qualquer coisa na vida sem planejamento, é mais improvável que você atinja o resultado máximo, que no nosso caso é o lucro. Então, se antes tinha uma margem grande para ter lucro, hoje não tem mais. E se talvez você espere uma mágica, que é uma palavra mágica, esse não é o meu objetivo. Aqui não tem esqueminha, não tem um truque de câmera, aqui tem vida real. E sem planejamento, é o que eu disse no começo do programa, se você está morrendo de sede, não adianta querer cavar um poço, porque vai demorar um tempo para você conseguir fazer isso. Depois que está com sede, não adianta querer começar a cavar o poço. Então, o planejamento é fundamental. Muito bem, muito obrigado a todos vocês aí pela presença nesse domingo maravilhoso que Deus nos proporcionou aqui, nos fez esse momento aqui junto e que a gente realmente possa seguir para o lucro ainda em 2023. E é isso aí. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Boa noite.